Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudo. Vamos começar com a leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, item 86, Estás doente. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabonhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde? Se perde longas horas na posição de cólera ou de desânimo. A indignação rara, quando justa e construtiva ao interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos, de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Para mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que te cultivas a oração da fé viva. Em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estudo que se apresenta, que nós possamos estar com as mentes abertas para ouvir a sua palavra, para compreendê-la e que possamos levar um pouco dela para as nossas vidas, para o nosso comportamento diário. Senhor, ajude aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, que possam encontrar a esperança na sua palavra, na sua lei, que possam manter-se firmes na conduta correta que o Senhor nos ensina, que possam manter a esperança e que possam ter aqueles ao seu lado, aqueles que possam colaborar para minimizar essa dor, aqueles que possam oferecer um emprego, aqueles que possam oferecer uma oportunidade de estudo, aqueles que possam oferecer um prato de comida, ou melhor ainda, Senhor, que eles possam oferecer a forma que consigam obter esse prato de comida diariamente para as suas famílias. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos dá, por todo o serviço que se apresenta, pelas dores que nos traz, para que nós possamos aprender o valor da condução correta. Obrigado, Senhor, pela orientação dos nossos guias espirituais, por Alto de Souza, por toda a tua falange que vem à Terra nos orientar,
nos acalmar, nos acalentar, nos dar algum conforto, para que nós possamos vencer as nossas próprias dificuldades. Obrigado, meu Deus, que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo é do livro Médios e Mediunidades, de Joana de Ângeles, e a gente vai falar sobre o capítulo 9, Problemas da Mediunidade. E no livro, né, ele traz a questão de que quantas vezes as pessoas fogem da mediunidade porque alguém disse, alguém falou, alguém escreveu de que o exercício da mediunidade traz um monte de problemas emocionais, psíquicos, né? E o equilíbrio psicológico da pessoa fica afetada pelo exercício da mediunidade, que você está mais sujeito a ter obsessores, que você está mais sujeito a ter desequilíbrios, que você está mais sujeito a ouvir coisas, que você está mais sujeito a pensar coisas que não deve, que você está mais sujeito a ser vítima de maus espíritos e uma extensa lista de problemas, né? E aí o livro nos lembra que assim, qualquer atividade que a gente desempenhe, qualquer exercício que a gente se valha dos nossas características, nossas habilidades orgânicas, físicas, psíquicas, intelectuais, tudo isso precisa de um preparo e de um cuidado. Se eu for fazer um exercício físico qualquer, se eu for fazer uma caminhada ou algo mais intenso, se eu for fazer uma corrida e eu não me aquecer direito, eu posso sofrer uma lesão. Se eu for fazer uma corrida e eu não me cuidar e eu não estiver preparado, né, eu não faço exercício nenhum, eu não me preparo de forma alguma, eu não tenho nenhum preparo físico para fazer uma caminhada longa que eu fico cansado, e aí eu resolvo de um dia para o outro que eu vou participar de uma maratona e que eu quero estar ali entre os primeiros. Então eu não fiz preparo nenhum e resolvi correr uma corrida de longa distância, né? Mas ainda por cima querendo fazê-la com alta intensidade. A probabilidade disso me causar um mal é enorme, né? É bastante provável que eu tenha algum problema muscular, que eu possa ter inclusive um problema de coração, de respiração. No mínimo eu vou ficar mortalmente, muito cansado, e já no começo eu já vou não conseguir seguir com aquela atividade. E eu vou dizer assim, poxa, correr faz um mal danado. Eu fui correr e eu fiquei com uma dor muscular. Eu fui correr e tive um problema de coração. Eu fui correr e fiquei com problema respiratório, caí e quebrei a perna. Me machuquei seriamente. E aí eu posso colocar a culpa disso da corrida. E óbvio, a gente já sabe que não é bem isso, né? A gente sabe que precisa realmente de um preparo. Com a mediunidade é a mesma coisa, né? O livro nos lembra disso, que a gente precisa de preparo para poder exercer a mediunidade. Eu preciso procurar tranquilidade, eu preciso procurar estudo, compreensão, eu preciso dominar as minhas más atitudes, os meus maus pensamentos. E aí justamente o livro nos lembra que muitas vezes os distúrbios que são atribuídos ao exercício da mediunidade não tem absolutamente nada a ver com a mediunidade. Se a pessoa fica nervosa, né, se ela toda hora ela tem um piti, né, se a todo momento ela resolve atacar as pessoas, se a toda situação ela age com grosseria, com violência verbal, né, age de forma agressiva com os outros, isso é uma característica da pessoa. Essa pessoa, quando ela exerce a mediunidade, ela não mudou de pessoa, ela não passou a ser
outra pessoa, né? Só porque exerce a mediunidade, a pessoa não virou santa. Então, é, essas características que nós carregamos, elas se manifestam. A gente precisa sempre se ater a que o que está sendo manifestado como problema da mediunidade, né? Você muitas vezes está manifestando o seu íntimo, o seu modo de conduzir. Muitas vezes você se pode gerar alguma afinidade com algum espírito não tão elevado, por um espírito mais que quer zombar das coisas, que quer, às vezes, perseguir alguém, e você pode se sintonizar com aquele espírito. Mas não é um problema da mediunidade, é um problema meu, problema seu, né? A sintonia que eu coloco, isso quem controla sou eu. Então, eu não posso estar com pensamentos de caluniosos, querendo falar mal de alguém, querendo não só falar mal, mas falar mal, mas porque fez? Não, mas eu não sei, mas eu já falo assim mesmo. Não sei se a pessoa fez, mas alguém disse que ela fez, e aí eu já aproveito e bom, e aumento um ponto, né? Alguém me fala alguma coisa, eu não sei se é verdade, mas poxa, deve ser fulano não ia falar um negócio desse. E aí eu já aumento um pouquinho. Aí o outro que me ouve também, não, deve ser verdade. E aí, de pontinho em pontinho, a gente vai formando uma história que talvez fosse só um mal entendido, numa história escabrosa. E aí, às vezes, acaba com a reputação de alguém. Às vezes, alguém se torna mal visto, né? Ou as pessoas começam a interpretar as ações de outro de uma forma ruim, né? A gente já tem casos, inclusive, de pessoas que morreram por causa disso, que foram acusadas de estuprar, sequestrar ou fazer alguma coisa, mas não numa acusação só. Alguém falou, não, porque aquilo ali foi a fulana que sequestrou as crianças, e a pessoa foi linchada. E depois se descobriu que não era nada disso. Então, quantas vezes a gente não chega nesse nível, mas a gente não tem pena nem receio de falar mal de alguém. Você, eu não tenho certeza não, mas... E aí, fala. Então, isso não tem nada a ver com... se essa pessoa é um médium, não, mas é porque está obsidiada por algum espírito que gosta de caluniar. Não, não está simplesmente obsidiado por aquele espírito. Essa obsessão foi uma sintonia. A pessoa já tem aquela índole. E assim, somos perfeitos? Nenhum de nós. Nesse planeta perfeito, só o único que passou foi Jesus. Então, e aí? Como é que nós podemos fazer? Nós podemos exercitar, nós podemos tentar nos melhorar, nós podemos tentar, quando tivermos um pensamento ruim, a gente, um pensamento incorreto, calunioso, desrespeitoso, a gente tentar transformar aquele pensamento. A gente para pensar, será que é mesmo? Poxa, mas eu não tenho certeza. Não, mas eu vi, mas será que eu vi direito? Né? Não pode se confundir o, o não caluniar com você viu alguma coisa errada que alguém fez e não tentar corrigir aquilo. Né? A gente só tem que ver o que nos motiva. Eu estou realmente querendo fazer o bem ou eu estou procurando simplesmente falar mal do outro? Né? E a gente, às vezes, quando você olha para o médium, ele está exercendo uma habilidade, uma faculdade orgânica, né? Uma propensão orgânica que ele tem. Todos nós temos algum grau de mediunidade. Alguns mais ostensivos, alguns menos. Alguns de uma forma, alguns ouvem, alguns veem, alguns conseguem manifestar, participar de manifestações mais físicas, né? De materializar, de dar alguma visibilidade em alguns fenômenos. Outros conseguem receber mensagens, escrever, outros simplesmente são influenciados, todos nós somos, mas alguns de forma mais consciente são influenciados por outros espíritos. Mas mediunidade, todos nós temos algum grau e sempre tivemos.
Em todo o curso da humanidade, isso sempre existiu, não é uma invenção do Espiritismo. Mas tem uma coisa que é importante, que é a questão do preparo. E como é que a gente se prepara? Como é que eu me preparo para uma corrida? Eu vou procurar alguém que conheça dos fundamentos de educação física para poder me ajudar a entender o meu corpo, o como ele reage e o como eu posso tornar esse meu exercício seguro e produtivo, né? Como eu posso ter algo que inclusive até que me satisfaça, porque quem está procurando a corrida, que gosta disso, né? Então, às vezes só por uma questão de saúde, mas também tem o gostar, o conseguir alguma coisa, o fazer alguma coisa, o conseguir realizar alguma coisa. E no caso da mediunidade, é, a gente sempre teve isso, né? Então, antes de ter estudos de educação física, medicina e companhia, anatomia e coisa do corpo, já existia a corrida, a disputa, inclusive em termos de alto nível, competitivos, né? Olimpíadas já existem há muitos anos, há muitos séculos. Mas esse conhecimento foi sendo melhorado, foi se compreendendo melhor. Assim também é com a mediunidade. A gente muitas vezes olha para a característica do médium, um traço de personalidade do médium, e quer levar aquilo como um efeito da mediunidade ou como um efeito de um outro espírito. E o espírito que está ali é só o espírito do médium mesmo, né? É o próprio médium que está manifestando algum defeito, alguma deformidade moral, que às vezes não é que não tenha se dado conta, mas aquilo era meio jogado para o fundo, por baixo do tapete, né? E aí, às vezes se manifesta de forma mais clara. E como é que a gente pode se preparar para a mediunidade? Bom, o Espiritismo ele traz isso o livro nos lembra também, né? O Espiritismo nos traz instruções, ele nos traz conhecimento sobre como o mecanismo da mediunidade funciona, ou como essa comunicação não tem nada de excepcional. Ah, se eu sou médium, não é porque eu sou um ser especial, escolhido entre os membros da humanidade, nada disso. É uma habilidade física como qualquer outra. Todos nós podemos tê-la. Mas eu posso ter uma habilidade física de correr muito bem e usar isso para matar alguém, eu posso usar isso para roubar alguém, ou posso usar isso para tentar ajudar ou tentar me ajudar. Então, assim como a habilidade que a gente recebe, ela não tem nada de especial, o que tem de especial é o que você faz com ela. Chico Xavier tinha uma habilidade de uma mediunidade muito ostensiva, muito forte. Ele poderia ter usado isso para tentar dominar as pessoas, para poder tentar enganar. Ele poderia ter usado isso para tentar obter vantagens materiais, para tentar prejudicar alguém, ou para simplesmente tentar enrolar as pessoas ao redor e manipulá-las de forma a conseguir o que ele queria. Mas ele não usou dessa forma. Ele tinha seus defeitos, como todos nós temos, mas ele usou isso para o bem do próximo, para trazer mensagens de conforto, de instrução, para poder trazer uma obra extensa. Assim como outros médios são importantes também, Divaldo, que é o, o médium que psicografou esse livro que a gente está estudando, também. Ah, desculpa, eu preciso fazer uma correção. O livro, eu estou acostumado ao livro de Divaldo, eu sempre falo que é Joana de Anjos, mas não é. Esse livro é pelo espírito Viana de Carvalho, tá? Você que chegou até aqui no estudo, me desculpe. Mas então,
O, o Divaldo também trouxe uma obra extensa de instrução, de trabalho, de conhecimento, de ajuda ao próximo, né? Eles exerceram, são médios que, pela sua influência, eles poderiam ter feito um monte de coisa errada, né? Porque tem uma habilidade muito grande, depende de como você pratica. Isso vale para tudo na nossa vida. Então, quando a gente tem. Mas muitas vezes a gente faz por não conhecer, não entender como é que a coisa funciona. Ah, eu tenho a habilidade de ouvir, eu acho que aquilo ali é o demônio que está me influenciando, ou que é simplesmente um ato divino. Tudo depende. Quando a gente estuda um pouco mais, quando a gente tenta se preparar, a gente consegue ver um pouco melhor dessa habilidade de receber a influência dos espíritos e poder escolher que influência que a gente vai propagar, que influência que a gente vai atender, ou que vozes, né, a gente vai ouvir. Eu posso ouvir uma voz tentando me levar para o mau caminho e eu posso ir por esse caminho, eu posso tentar refutar essa voz, essa orientação má. Eu posso até, se eu tiver já no nível, eu particularmente acho que não estou, né, eu não tenho essa força, essa fé toda, mas muitos conseguem ouvir essa voz do da má influência e tentar persuadir essa voz a seguir por um outro caminho, a seguir por um caminho melhor, a tentar auxiliar aquele que está tentando te prejudicar. Isso já é uma evolução muito grande. E como é que a gente pode fazer isso? Estudando. A gente pode ouvir estudos, a gente pode ler, a gente pode tentar compreender, a gente pode ler estudos diferentes, livros diferentes, porque muitas vezes não é que sejam mensagens contraditórias, mas às vezes a forma de falar ela se comunica melhor com o nosso intelecto, com a nossa forma de pensar ou com aquilo que a gente já viveu. Não é porque eu consigo entender um texto X que eu sou inteligente e quando eu não entendo o texto Y eu sou burro. Não é isso. Muitas vezes o texto X fala de um jeito que se conecta com a minha vivência. Enquanto o texto Y, não importa se um é mais erudito ou mais rebuscado, às vezes não nem eles são tão simples ou tão rebuscados um contra o outro. Mas um fala mais a minha vivência, o outro me é mais distante, eu não consigo me conectar com ele. Então, se eu consigo encontrar um livro em que traz uma boa instrução, e às vezes isso é difícil, né? Porque a gente se conecta com um livro e ele não traz uma boa instrução. Mas se eu consigo me conectar com um livro que traz uma boa instrução e eu consigo eu consigo compreender a mensagem, eu já tenho uma base melhor para progredir. Então, se eu não sei absolutamente nada, se eu começo com os livros da doutrina, né, os livros de Kardec, eu já tenho uma boa base. Posso não entender tudo, provável que eu não entenda tudo mesmo, porque é, é, a- especialmente no começo as coisas são difíceis, né? A gente está aprendendo. O aprendizado é sempre difícil. Mas eu já tenho uma boa base. Eu posso ler outros livros que me trazem uma compreensão de uma outra forma. Os livros de Divaldo têm uma linha de explicação, os livros de Joana de Anjos, os livros de Viana de Carvalho, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz e muitos outros. O quanto a gente consegue ter instrução de diferentes formas, de diferentes maneiras, de diferentes pontos de vista, todos a mesma instrução, só que colocados de diferentes formas para que a nossa compreensão possa ser melhor. Então, quando eu tenho problemas com a mediunidade, quaisquer que sejam, eu não devo simplesmente colocá-los como: ah, não, olha só, mediunidade traz problemas. Eu não posso atuar nisso, não vou atuar nisso. Né? Seria o equivalente a falar: não, eu fui correr uma corrida de 10 quilômetros e machuquei a perna. Correr é ruim, caminhar também.
então eu vou ficar só dentro de casa, deitado no sofá. Não, né? O absurdo disso é tão claro que a gente deveria levar isso para a mediunidade também. O fato de eu ter tido algum problema, dificuldade com a mediunidade, mas eu não vejo nada, não sinto nada, nada se manifesta. Ok. Então você estuda para o seu próprio aprendizado. Muitas vezes naquilo, o que vai acontecer? Pode ser que você esteja numa situação em que alguém está passando por uma dificuldade grande, você é a pessoa que está perto, a pessoa te pede um auxílio, e às vezes pedir auxílio não é me ajuda, socorro, por favor. Às vezes pede auxílio e a pessoa conversa com você sobre o assunto. A pessoa, às vezes nem pede um conselho, ela simplesmente traz uma situação para você. E aí você pode, com base no que você estudou, no que você leu, no que você aprendeu, você pode comentar sobre aquela situação. Você pode compreender, tentar compreender um pouco mais o que aquela pessoa está passando. Tentar se conectar com o problema dela. E às vezes falar alguma coisa simples. Alguma coisa que pode ser a luz no fim do túnel que ela esperava, que ela precisava. Pode ser algo que a conduza por um caminho melhor, que faça ela enxergar uma solução que ela não estava vendo, ou simplesmente ela ter um pouco mais de tranquilidade para poder lidar com aquele problema. Né? Às vezes a gente se tenta resolver o problema dos outros e às vezes não é isso que a gente precisa fazer. Às vezes sim, a gente tem que atuar mais de forma mais direta, né? Mas quantas vezes o que a gente precisa é ouvir e às vezes fazer um comentário junto àquela pessoa, não tentando resolver a vida dela, mas para que ela possa enxergar a coisa de um outro prisma, por um outro ponto de vista, de uma forma, olhar um pouco de fora, porque às vezes a gente está mergulhado no problema, a gente se desespera, a gente fica sem poder enxergar nada, a vida fica muito difícil e é só alguém pela calma. Olha só, isso vai passar. Você já pensou que pode estar acontecendo isso, isso, isso? Ou pô, isso que te falaram pode não ser bem assim? Às vezes, só trazer uma visão diferente, de fora, mais tranquila, isso ajuda a própria pessoa a resolver o seu problema. E se a gente estuda, a gente passa a tentar se conectar um pouco melhor com isso. E muitas vezes a gente, mantendo essa tranquilidade, a gente pode, até sem saber, às vezes tem uma ideia que não passaria pela nossa cabeça, mas a gente, olha só, me veio uma coisa que nem sei de onde, mas será que você não poderia fazer desta forma? E quantas vezes essa inspiração que vem do nada é justamente fruto da nossa mediunidade. É aquele momento em que a gente ficou tranquilo, em que a gente sintonizou com boas energias, com boas frequências, que a gente não se deixou levar pelo desespero, e com isso a gente pôde ouvir uma voz de auxílio, de ajuda, de tranquilidade, como a gente pôde ouvir algo que nos dá a inspiração para resolver a questão ou pelo menos aceitar aquela situação difícil de forma mais tranquila. Porque quantas das vezes a maior parte do problema não é o problema em si, mas o desespero que a gente fica por alguma situação. A gente muitas vezes aumenta o problema mais do que deveria, mais do que ele deveria ter, e o sofrimento fica muito maior. Então, com a mediunidade, a gente precisa do estudo para que nós possamos compreender. É o exercício que a gente faz, que nem para corrida, eu faço um exercício me preparando para uma corrida de alta intensidade. A mediunidade eu preciso fazer esse exercício que é o estudo e a compreensão para poder praticar a mediunidade. E no ato da mediunidade também o exercício continua. De eu tentar me melhorar, de eu tentar melhorar os meus pensamentos, de eu tentar controlar os meus pensamentos, de eu tentar, quando algo que eu percebo que não é legal, em vez de eu simplesmente dar corda para aquilo, eu parar para pensar, falar, não, peraí, calma, também não é assim, o que é isso? E levar para um momento mais tranquilo. Então, o problema da mediunidade
muitas vezes, quase sempre, está em nós mesmos, na forma como nós conduzimos a nossa vida, na forma como nós compreendemos aquilo que está ao nosso redor e, mais importante, na forma como nós tentamos evoluir. Porque se nós não tentamos evoluir, realmente essa evolução não chega. E aí tudo que é problema é tudo aumentado, tudo é mais do que deveria. Então que nós possamos usar os instrumentos que nós temos, a mediunidade, o estudo, a compreensão, o entendimento, todas as habilidades que Deus colocou em nossas mãos, que nós possamos usá-las ao nosso favor e ao favor do próximo. E não fiquemos simplesmente escolhendo, olhando para eventuais problemas e usando isso como desculpa. Não, olha só, não posso fazer por conta. Toda vez que eu vou. Que eu vou fazer algum trabalho mediúnico, eu fico com muita dor de cabeça. Será? Bom, primeiro, será que essa dor de cabeça é mediúnica mesmo ou ela é física? Você já procurou essa dor de cabeça? Se ela é como fala o texto de abertura, né? Não é só a questão do medicamento. O medicamento é importante, a gente tem que fazer o trabalho clínico, mas será que não tem uma outra coisa de fundo? Será que não é uma autossugestão também? Ou seja, além do problema físico, será que eu também não estou alimentando alimentando o problema, né? Eu não estou me ficando contente com ele, estou ali perto dele, então eu não posso nem ir por um lado do tudo é psicológico e eu não faço o tratamento físico. Ah, não, eu li no texto lá do Fonte Viva que é tudo para resolver sem o medicamento. Não, não foi isso que o texto falou. Mas também eu não posso. Tudo que acontece na vida eu tenho que tomar um medicamento para resolver, porque não é só isso. Eu também preciso ter uma visão de comportamento diferente, né? Eu preciso tratar aquele problema e procurar resolvê-lo. Então, na questão dos problemas da mediunidade, não é só, eu estou tendo dificuldades ali. Quais são essas dificuldades? Por que eu tenho essas dificuldades? Será que eu preciso dar um passo atrás? Será que eu não estou querendo fazer mais do que que eu tenho capacidade agora? Será que eu não tenho que estudar um pouco? Será que eu não tenho que observar primeiro? Ver como as pessoas lidam com isso? Tentar me informar? Tentar descobrir por que isso está acontecendo? Qual é a situação? Eu tenho essa dor de cabeça, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa angústia. É por quê? Será que me falta oração? Será que me falta compreensão? Será que não tem nada a ver com a mediunidade e é um problema físico em que eu deveria estar tratando no médico? Será que não é uma ansiedade que eu fico por conta de querer fazer mais do que eu consigo agora? Querer abraçar tudo? Não, eu quero ser um médium igual o Chico Xavier. Né? Isso tudo tem uma preparação. Né? Chico veio para cá, não foi do zero pro médium que ele era, teve várias encarnações anteriores com isso. Então, a gente muitas vezes usa da dificuldade como escudo e a gente busca a dificuldade para poder usar como escudo. Então, toda vez que a gente tiver com um problema, com uma questão, é para a gente olhar, ok, como é que eu consigo resolver isso? Se eu não consigo resolver isso, eu deveria estar fazendo dessa maneira, eu deveria estar contribuindo de outra forma, eu deveria estar auxiliando de outra forma. Como é que eu posso atuar para me melhorar, né? Melhorar a minha atuação? Será que o problema está me atrapalhando ou eu estou buscando o problema para ele me atrapalhar? Então, muitas vezes quando a gente olha, e aí o livro nos fala isso, né? O texto nos fala isso, do o exercício da mediunidade, ele precisa ser trabalhado, precisa ser envolvido numa necessidade, numa vontade
da sua própria evolução, numa vontade de querer auxiliar. E para isso a gente tem que estar investindo, exercitando, trabalhando o tempo todo. Não é algo que a gente simplesmente chega e faz de forma leviana, despreocupada. É uma coisa séria, é um trabalho sério. A gente precisa se dedicar, eu preciso estar concentrado no momento, eu preciso estudar para aquilo, eu preciso me instruir, eu preciso tentar me melhorar, eu preciso tentar controlar a minha índole, a minha má índole, as deficiências que eu ainda tenho, porque se não tivesse deficiências eu não estaria aqui. Então eu tenho que controlar essas deficiências e tentar melhorá-las. É claro que eu não posso também cair no outro lado. Ah, não, olha, eu tenho tantas deficiências e tantos defeitos ainda, eu não posso ser médium. Não é isso, né? A gente sempre pode contribuir, mas esse movimento no dia a dia. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso resolver isso que está me atrapalhando? É tentar manter essa tranquilidade no dia a dia. Só para encerrar o estudo, eu vou pegar o último parágrafo do capítulo desse texto, né? Que é o exercício correto da mediunidade, a educação das forças nervosas, a canalização dos valores morais para o bem, brindam o indivíduo com equilíbrio, harmonia, dele fazendo mensageiro da esperança, operário da caridade e agente do amor, onde quer que se encontre, a serviço da própria elevação espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor, obrigado pelas informações que nos trouxe. Obrigado pelo momento de reflexão, que nós possamos pegar algum desse conhecimento e trazê-lo para o nosso dia, para o nosso dia a dia, para o nosso ser, para a nossa compreensão diária, para a nossa atuação ao nosso redor. Senhor, olhai para aqueles que estão em dificuldades, olhai para aqueles que estão pedindo auxílio, que possamos nós, Senhor, ser anjos para o exercício da sua vontade. Nós sabemos que tudo que acontece está sob seu controle e que muitas vezes tudo que o Senhor nos pede é que auxiliemos. Não porque o Senhor precise dessa ajuda, mas porque nós precisamos atuar nesse auxílio para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento e para a nossa evolução como irmãos, todos juntos, que nós possamos crescer, evoluir, que nós possamos nos entender, que nós possamos resolver as nossas questões, que nós possamos trazer, procurar, atuar com mais compreensão, com mais caridade no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos traz. Que assim seja.